Olá, boa tarde, quase boa noite, bem-vinda, bem-vindo à última das 4 edições diárias do CNN Mercado, com tudo que está acontecendo e aconteceu no mercado e pode influenciar o seu investimento, as suas decisões. Deu o que todo mundo esperava, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, aumentou o juro em 0,75 ponto percentual, exatamente como quase todo mundo no mercado financeiro esperava. Os Estados Unidos estão nessa luta contra a maior inflação em 40 anos por lá. Mas o mais importante da decisão foi o sinal de que o ritmo desse remédio amargo, chamado juro alto, pode diminuir na próxima reunião. No comunicado, o Fed destacou que os próximos passos vão levar em conta o aperto acumulado ao longo dos últimos meses. Em entrevista, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que o momento de avaliar o ritmo das altas está chegando e que isso pode ocorrer, inclusive, na próxima reunião em dezembro. Ele alertou, porém, que o cenário continua repleto de incertezas e que isso pode até fazer com que o juro suba mais que o imaginado em setembro. Atualmente, os Estados Unidos vivem o mais forte aperto monetário desde a década de 1980 e agora o juro norte-americano está no maior patamar desde janeiro de 2008. A taxa Selic deles está no intervalo entre 3,75% a 4% ao ano. Sobre esse assunto, a gente ouviu o Pedro Paulo da Silveira, que é diretor de investimentos da Nova Futura Asset, e para ele, a comunicação do Fed deixou os mercados confusos. Vamos conferir. O comunicado que anunciou o aumento da taxa de juros deu a entender que ele seria um pouco mais gradual na sua estratégia de reduzir a inflação, que está elevada para os 2 pontos percentuais. No entanto, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, fez a sua entrevista e na sua entrevista adotou um tom bastante hawkish. Com isso, os mercados caíram, as bolsas tiveram uma queda forte, estão caindo mais de 3%, e as taxas de juros explodiram, ou seja, mais confusão. Como o Pedro mencionou, as bolsas dos Estados Unidos viveram uma montanha-russa depois da decisão do Fed. Primeiro, elas subiram com a confirmação desse aumento de 0,75 ponto e o sinal de que em dezembro pode ter uma alta menos intensa. Tudo ótimo, mas aí na entrevista, Powell comentou que ainda é muito prematuro para que o Fed pense em um momento de interromper esse ciclo de alta. Aí a coisa desandou e as bolsas passaram a cair e com bastante força e terminaram desse jeito aí que você está vendo na tela. Nasdaq com uma queda de mais de 3%, S&P 500 com queda de 2,5%. No mercado de câmbio aconteceu a mesma coisa, só que ao contrário. Primeiro, o dólar se enfraqueceu na comparação com outras moedas. Depois, essa não indicação de Powell sobre a interrupção das altas fez com que o dólar voltasse a ficar mais forte. Por exemplo, aí para comprar um dólar, você teve um aumento de quase 0,5% na comparação com o euro, como você vê na tela. Isso porque se o juro fica mais alto por mais tempo nos Estados Unidos, significa que mais investidores vão para lá e assim a moeda norte-americana fica mais forte. O mesmo movimento também aconteceu com a libra esterlina. A CNN ouviu vários economistas para entender como esse aperto monetário lá nos Estados Unidos afeta a gente aqui no Brasil. E eu vou dar um spoiler dessa história. A principal conclusão que o pessoal do business coletou é que sim, afeta e muito o Brasil. Sobretudo o próximo governo, que vai pegar um cenário internacional mais adverso. Essa reportagem está lá no site CNN Brasil Business, cnnbrasil.com.br. Vai lá para saber mais sobre isso. Outubro acabou, marcado pelas eleições presidenciais, e novembro começa repercutindo a eleição de Lula e com esse cenário externo ainda cheio de confusão, cheio de volatilidade. Para ajudar você, investidor, o Business levantou com 11 bancos e corretoras quais são as ações mais recomendadas, mais promissoras para o mês. Essa reportagem está em destaque no nosso site. E olha só, a mineradora Vale foi a mais indicada pelos analistas com 9 recomendações. Na sequência aparece Itaú com 7 recomendações de compra e empatadinhas em terceiro lugar estão a B3, a Bolsa de São Paulo, TOTUS e as lojas Renner, cada uma com 4 recomendações. Para ver esse levantamento completo e as explicações para cada ação, é só ir lá no site para conferir essa reportagem, cnnbrasil.com.br. O CNN Mercado vai ficando por aqui e a gente volta amanhã cedinho com Thaís Herédia. Tchau, tchau, pessoal!